Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós daremos início à leitura dos Atos dos Apóstolos, que nada mais é do que a continuação do Evangelho de São Lucas, tá bom? Então se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Vamos à leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Introdução à Tarefa Apostólica. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, desde o princípio até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, ele deu instruções aos apóstolos que escolhera, movido pelo Espírito Santo. Foi aos apóstolos que Jesus, com numerosas provas, se mostrou vivo depois de sua paixão. Durante 40 dias apareceu a eles e falou-lhes do reino de Deus. Estando com os apóstolos numa refeição, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Esperem que se realize a promessa do Pai, da qual vocês ouviram falar. João batizou com água. Vocês, porém, dentro de poucos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas o Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado ao céu à vista deles, e quando uma nuvem o cobriu, eles não puderam vê-lo mais. Os apóstolos continuavam a olhar para o céu enquanto Jesus ia embora. Mas, de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi tirado de vocês e levado para o céu virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. A Igreja de Jerusalém, a primeira comunidade. Os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém, uma caminhada de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Conheceram o Evangelho para dar testemunho dele. Nesses dias, aí estava reunido um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e falou: Irmãos, era preciso que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, tinha anunciado na Escritura a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um do nosso grupo e participava do nosso serviço. Ele comprou um terreno com o salário da sua iniquidade. Depois caiu de ponta cabeça, arrebentou-se e suas entranhas se esparramaram. A notícia chegou a todos os habitantes de Jerusalém, que deram àquele terreno o nome de Acéldama, que quer dizer campo de sangue, conforme a sua língua. Pois no livro dos Salmos está escrito: que sua moradia fique deserta e ninguém habite nela, e ainda, que outro ocupe o seu cargo. Há outros homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor vivia no meio de nós, desde o batismo de João até o dia em que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para testemunhar a ressurreição. Então, eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e apelidado o Justo, e também Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 Tu escolheste para ocupar o serviço do apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2, e a sorte caiu em Matias, que foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Capítulo 2. O Espírito gera a Igreja. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam.
Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos. Também há cretenses e árabes. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava a outro: o que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam: eles estão embriagados com vinho doce. O anúncio fundamental. Então Pedro, que aí estava com os outros 11 apóstolos, levantou-se e falou em voz alta: homens da Judéia e todos vocês que se encontram em Jerusalém, compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, está acontecendo aquilo que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês vão profetizar, os jovens terão visões e os anciãos terão sonhos. E naqueles dias derramarei o meu espírito também sobre meus servos e servas, e eles profetizarão. Farei prodígios no alto do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, dia grande e glorioso. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutem estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem que Deus confirmou entre vocês, realizando por meio dele os milagres, prodígios e sinais que vocês bem conhecem. E Deus, com sua vontade e presciência, permitiu que Jesus lhes fosse entregue, e vocês, através de ímpios, o mataram, pregando-o numa cruz. Deus, porém, ressuscitou Jesus, libertando-o das cadeias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. De fato, Davi assim falou a respeito de Jesus: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não vacile. Por isso meu coração se alegra, minha língua exulta e minha carne repousa com esperança. Porque não me abandonarás na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Tu me ensinaste os caminhos da vida e me encherás de alegria na sua presença. Irmãos, quanto ao patriarca Davi, permitam que eu lhes diga com franqueza: ele morreu, foi sepultado e seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado solenemente fazer com que um descendente seu lhe sucedesse no trono. Por isso preveu a ressurreição de Cristo e falou: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, e nós todos somos testemunhas disso. Ele foi exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito prometido e o derramou. É o que vocês estão vendo e ouvindo. De fato, Davi não subiu ao céu, mas falou: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu faça de seus inimigos um lugar para apoiar seus pés. Que todo o povo de Israel fique sabendo com certeza que Deus tornou o Senhor e Cristo aquele Jesus que vocês crucificaram. O anúncio suscita a conversão. Quando ouviram isso, todos ficaram de coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Depois, vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo.
pois a promessa é em favor de vocês e de seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo: salvem-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo, e nesse dia uniram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Primeiro retrato da comunidade. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça o seu comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia, que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!